Fala, minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Está começando o nosso meio-dia ao vivo para todo o estado. Sempre tem uma equipe aí pertinho de você no jornalismo em tempo real do nosso MD. Maria Esther, bom dia. 30 de julho, é isso que você conferia, Maria Esther? 30 de julho, Fernando. Só tem mais amanhã e daí partiu agosto. Agosto já? Já, Fernando Machado. Uma Bora. boa terça-feira para você, uma boa terça-feira para você que está em casa. Ficamos juntos até 1h05 com muita informação para vocês. Bora lá, vamos ver o que é notícia aqui em Santa Catarina, o que é destaque, o que está repercutindo, o que está na boca do povo. Catarinenses foram vítimas de criminosos de outro estado que se passavam por advogados e pediam o pagamento de precatórios. A Polícia Civil de Santa Catarina realizou nesta manhã uma operação de combate aos golpes. A gente vai mostrar tudo para você a partir de agora. E olha, mais de R$1 bilhão em vendas de imóveis só em 2024. Estamos falando de Porto Belo, litoral norte catarinense. A cidade está com o mercado imobiliário muito aquecido. Os motivos de tanto progresso na edição de hoje aqui do MD. Em São Francisco do Sul, centenas de peixes foram encontrados mortos na faixa de areia de uma praia. Um verdadeiro cardume, todos mortos. Entenda o que está acontecendo por lá e a mortandade de peixes no norte catarinense. Fernando, tem uma pergunta para você e para quem está em casa. Já ouviu falar das soft skills? Já ouviu falar. Já ouviu falar, e vocês aí? Também conhecidas como as habilidades interpessoais no ambiente profissional, elas estão cada vez mais requisitadas pelas empresas. Não basta ter um bom currículo, não. Tem que saber trabalhar em equipe, lidar com as emoções. Então a gente vai fazer um bate-papo na nossa terça do emprego. No SCC Esporte, você tem com a gente todos os detalhes do Brasil nas Olimpíadas de Paris. E tem também todos os detalhes da previsão do tempo. Previsão do tempo, Fernanda, é isso mesmo. Ainda com alguma instabilidade, mas tem região com sol já nessa terça-feira. Vou te contar tudo a partir de agora, aqui no meio-dia. Fique com a gente, estamos no ar. Atenção, minha gente, informação, a Justiça Eleitoral, TRE de Santa Catarina, está apresentando neste momento as regras para o pleito 2024. Bom para os candidatos e informações importantes para os candidatos, mas também para quem vai às urnas. A gente vai explicar tudo para você ao vivo, o SBT está lá acompanhando. Mas agora a gente fala de previsão do tempo, dona Maria. Previsão do tempo. Como eu disse, Fernando, já tem algumas cidades hoje com um solzinho querendo aparecer, um sol mais tímido, mas já é uma mudança, porque ontem nós tínhamos aquela instabilidade toda, e aí a gente já consegue ver imagens da onde, produção? Vai me passando aqui, Jean. Chapecó, região oeste do nosso estado, agora 11h18. Chapecó é uma dessas regiões que eu disse para vocês aí, região oeste, que já tem também sol desde cedo. Agora, Itajaí a gente está com tempo seco neste momento, não chove por lá, mas a gente consegue ver a cobertura das nuvens, então o sol mais tímido na região do litoral norte. Agora, Blumenau, também com esse mesmo cenário, a cidade mais encoberta ali com as nuvens, mas também sem chuva nesta terça-feira. Agora, Criciúma, região sul do estado, também já tem um solzinho ali entre nuvens querendo aparecer. A gente consegue ver lá no fundo um céuzinho azul e as temperaturas subindo agora, né? Nesse horário, perto do meio-dia, a gente tem um aquecimento e isso vale para todas as regiões. Agora, para a gente fechar esse primeiro giro da previsão do tempo, Joinville na sua tela. Joinville também com as temperaturas subindo, mas ainda com instabilidade por lá. Podemos sim ter chuva ao longo da terça-feira nessa região norte do nosso estado. Então é isso, hoje a gente segue com chance de chuva fraca, chuviscos a qualquer hora do dia aqui em Santa Catarina, principalmente do centro do nosso mapa até o litoral. Se não chover, a gente fica no aumento de nuvens nessas regiões. Agora, o sol predomina na porção oeste do nosso mapa. E as temperaturas hoje, elas ficam mais baixas, então friozinho, nas primeiras horas do dia e também à noite. Mas agora, meio-dia até as 3 da tarde, mais ou menos, a gente tem esse aumento nas temperaturas, que hoje não passam dos 20 graus. Máxima de 20, principalmente na região do extremo oeste e oeste, que é onde a gente tem a presença do sol hoje ao longo da terça-feira. Na região do meio-oeste não passa de 17. Na Serra, muito frio hoje, amanheceu com 3, mas chega a 13 graus, mesmo com esse solzinho mais tímido.
sul do estado, a máxima é de 17. Na Grande Florianópolis e no norte, 16 graus de máxima hoje. No Vale não passa de 14, Planalto Norte também, com 14 graus de máxima. Para amanhã, a gente tem uma leve mudança, mas eu vou contar para vocês em instantes, porque agora a Dominique está chegando com os primeiros destaques do esporte de hoje. Bom dia, Domi. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Então, bora falar de esporte, porque hoje a gente vai falar sobre o jogo do Avaí. A equipe entra em campo às 9 horas da noite contra o Botafogo de São Paulo e fecha assim a 18ª rodada. O Avaí hoje está na 11ª colocação, mas se vencer pode assumir a 7ª colocação. Então, um resultado importante para o Leão. E ainda hoje, é claro, vamos falar de Copa do Brasil. Hoje inicia as 8ª de final da competição e tem São Paulo enfrentando o Goiás e Botafogo joga em casa contra o Bahia. E é claro que daqui a pouquinho a gente volta atualizando tudo sobre as Olimpíadas de Paris. No momento, seguimos com apenas 3 medalhas, mas temos muitos brasileiros ainda na disputa. Maria, então eu volto um pouquinho mais cedo hoje, a partir de meio-dia, para a gente fazer um girão das Olimpíadas e depois, claro, volto com um SCC Esporte completo. Combinado, Domi. Você sabe que eu tô super na expectativa que hoje ainda tem a Rebeca Andrade, né? Disputando o ouro, chance de medalha. A gente sabe que tem a Simone Biles aí também, né? E aí, a gente... A pedra no sapato. Pedra no sapato. Mas a gente vai falar um pouquinho de Olimpíadas para vocês aí de casa. Em instantes, a Dominique volta com todos os detalhes, então. Até já, Domi. Combinado. Até já. Fernando, agora é contigo. Como estão olímpicas vocês? Você viu, Fernando? Você gosta, Elas né? falam de Olimpíadas a manhã inteira. Eu adoro, gente. Amanhã Pra mim, inteira. podia ter Olimpíadas o ano inteiro, É Fernando. gostoso de assistir, né? Que delícia. Coisa boa, coisa boa. Traz aquela foto do Medina lá, que aquela foto lá precisa ser Incrível, mostrada né? para o mundo. Ganhou repercussão no mundo inteiro aquela Mundo foto. inteiro. Hoje eu fui abrir, Fernando, para fazer pesquisa de notícias mais Sim. cedo e apareceu a notícia de um jornal americano dando destaque da foto do Medina e assim, ó, rodou o mundo e ele fazendo ali, né, o número 1, apontando para Deus e muito bacana. A gente vai trazer repercutir aqui também. Boa, Maria. Vamos agora começar a girar os nossos repórteres. Sempre tenha uma aí pertinho de você, na sua região, com as notícias em tempo real. Eu vou direto a Chapecó porque um homem morreu depois de um grave acidente na BR-163. Abre com a imagem do acidente, por gentileza. Foi em Dionísio Cerqueira, no extremo oeste do estado. Olha só como ficou o veículo. Veja só o carro de passeio completamente destruído pela carreta. Quem chega para conversar comigo é o nosso Felipe Bastos, que está ao vivo no Oeste. Bastos, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que acompanha o SC Meio Dia. Triste notícia para esse motorista de 69 anos, um idoso, Fernando. Ele estava levando o filho para a cidade de Dionísio Cerqueira, aqui no extremo oeste do estado, quando então se envolveu nesse grave acidente. O veículo em que ele estava colidiu frontalmente nessa carreta e as imagens são bastante impactantes porque o veículo ficou completamente destruído. Esse acidente ele foi registrado por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira nas proximidades do novo Porto Seco, lá na cidade de Dionísio Cerqueira. Os bombeiros, quando chegaram no local, infelizmente encontraram esse idoso já sem vida. Não tinha como ele sobreviver porque o impacto da colisão foi muito forte. As imagens falam por si só, né, Fernando? Essa vítima fatal, ela foi identificada como Aires Luiz de Souza, de 69 anos. Como eu falei, ele tinha ido até Dionísio Cerqueira levar o filho. Na verdade, levou o filho até Dionísio Cerqueira. Quando estava retornando para casa, acabou sofrendo esse acidente. Os bombeiros foram acionados e ficaram aproximadamente 2 horas. A pista ficou praticamente bloqueada por ali para o trânsito de veículos por causa desse acidente que vitimou esse idoso. Triste notícia aqui da região oeste do estado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no SCC Meio Dia. Fernando, voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Bastos. Grave acidente na região oeste. Agora, traz para mim as imagens dos peixes mortos na região norte. É a preocupação, o mistério, mortandade de peixes. Olha a quantidade. Praia do Norte Catarinense registrando a mortandade de peixes. Nós mandamos para lá o nosso Luiz Felipe, que foi apurar, investigar o que está acontecendo. Será que é óleo? Será que tem algum produto químico na água? O que está acontecendo? Com a resposta, Luiz Felipe, bom dia. Da sua
a audiência. Um verdadeiro cardume, Fernando Machado, a gente pode ver nas imagens. As imagens chocantes, né? Essas imagens vêm ali de São Francisco do Sul, mais precisamente das praias de Enseada e Itaguaçu. Inicialmente, Fernando, como você mesmo citou, as primeiras informações que pipocavam era justamente por conta de acidentes com produtos químicos, que foi negado pela Prefeitura de São Francisco do Sul em nota. Vou aproveitar aqui para ler a nota. A equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente, com base nas informações fornecidas, constatou que não há relatos de acidentes com embarcações, nem evidências de derramamento de produtos químicos. O que pode ter ocasionado essa série de peixes mortos na beira da praia é a captura acidental que ocorre por parte de algumas embarcações. A Prefeitura ainda ressalta em nota que essa captura acidental é um grave problema ambiental associado à atividade pesqueira. E estima-se que para cada quilo de camarão pescado ou outros peixes, cerca de 5 a 20 quilos de peixes e camarões e outros frutos do mar acabam se perdendo nessa captura acidental. A Prefeitura continua analisando mais profundamente esses casos para tentar achar alguma outra solução, mas produtos químicos e acidentes de embarcações foi negado pela Prefeitura de São Francisco do Sul. E por enquanto o que pode-se dizer é que esses peixes mortos é sim de captura acidental. Fernando, eu volto contigo no estúdio. Muito bem, muito bem. Luiz Felipe, obrigado então, apurando, tá explicado, pelo menos essa é a explicação que chega pra gente até o momento. Luiz Felipe e os peixes mortos na região norte catarinense. Olha, catarinenses foram vítimas de criminosos de outros estados que se passavam por advogados e pediam o pagamento de precatórios. Exatamente. A nossa Júlia Matos está apurando todas as informações desse golpe e vai explicar pra gente agora qual é a dinâmica desses criminosos justamente para arrancar dinheiro dos nossos catarinenses. Ela já está comigo na tela de Santa Catarina, informação de polícia. Júlia, como agiam os golpistas? Bom dia. Precatório fake, Fernando. Olá para você, olá para vocês que nos acompanham. A gente tem acompanhado essa operação que aconteceu aqui em Santa Catarina e outros estados brasileiros. Nenhuma apreensão aconteceu aqui no estado catarinense, mas 7 mandados de busca e apreensão e 4 prisões preventivas aconteceram no estado do Ceará, local onde esses criminosos atuavam. Esse grupo de criminosos acabava entrando em contato com vítimas, moradoras aqui de Santa Catarina, por ligações ou mesmo por WhatsApp, se passando por advogados ou empresas de advocacia aqui de Santa Catarina e diziam que essas vítimas tinham precatórios a receber. São valores de alguns processos que eles já estavam enfrentando. Inclusive, pelo WhatsApp, esses criminosos utilizavam documentos com símbolo do Poder Judiciário de Santa Catarina e informações reais desses processos vividos pelos moradores catarinenses. Além das investigações acontecidas aqui em Santa Catarina, com o interrogatório dessas vítimas, tivemos a apreensão de vários aparelhos eletrônicos que devem continuar com a investigação, inclusive para identificar outros criminosos. A gente teve, inclusive, uma fala do delegado Leonardo da Silva, que fez essa frente na operação que aconteceu aqui em Santa Catarina. Olha só. A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta manhã a Operação Precatório Fake, cumprindo 7 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva. Durante as investigações, restou comprovado que os investigados, se passando por advogados e servidores do Tribunal de Justiça, entravam em contato com as vítimas residentes no estado de Santa Catarina e, se passando por advogados, informavam que as vítimas tinham precatórios a receber, sendo necessário para o pagamento desses precatórios o adiantamento de valores a título de taxas e emolumentos. Após o pagamento desses valores, os investigados suspendiam o contato com as vítimas. Também restou comprovado que os investigados tinham vítimas em outros estados da federação. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, entre telefones e computadores, para a continuidade das investigações e a identificação dos demais envolvidos. Eles viram com a fala do esses documentos um pagamento antecipatório. É importante dizer judicial. Tudo bem, perdemos o sinal com a Júlia, deu para entender, já tinha completado a informação. O que acontece? O catarinense, o morador de Santa Catarina, presta atenção porque isso é muito importante. É muito importante.
tem uma dívida a receber com o governo, prefeitura, governo do estado, governo federal, o famoso precatório. Tenho para receber, tá correndo na justiça, um dia eu recebo, né? A gente sabe, um dia esse dinheiro vai chegar. O que acontece? Essa informação, muitas vezes, ela é descoberta, vaza a informação, até porque são ações que estão rolando mesmo na justiça, então muita gente consegue descobrir os dados, as informações, e aí liga para o sujeito falando, ó, sabe aquele dinheiro que você tinha para receber da prefeitura, do governo do estado, da União, o precatório? Saiu. Está na hora de você receber. Preciso que você pague essa taxa aqui, faça essa transferência para eu poder liberar o dinheiro e aí o golpe acontece. Então, antes de fazer qualquer pagamento, lembre-se, consultar os órgãos oficiais. E você tem a receber. Por que você tem que pagar? Tem lógica nenhuma disso. Então, sempre consulte o seu advogado. Vamos seguir, porque agora a gente vai com o SBT Comunidade. Vamos lá, dona Maria Esther já está por aqui, porque é hora da gente ir até Blumenau, Maria. Pois é, a gente vai falar de um deslizamento de terra que está completando 3 meses e a rua permanece parcialmente interditada. A gente está falando do bairro Fidelis, lá em Blumenau, Fernando. Quem está por lá é o nosso PC, que está de volta das férias, já para ouvir o povo, ouvir a comunidade. Ô, PC, não resolveram ainda? Não resolveram depois do deslizamento? Caminha comigo por Blumenau, PC. Bom dia. Bom dia. Família SCC SBT. Bom dia, Marister. Bom dia, Fernando. Caminho sim pela rua Emílio Birger. O Felipe Andrade vem com a gente também para mostrar a situação. Moradores reunidos aqui na rua Emílio Birger, que é uma transversal da 1º de janeiro, bairro Fidelis, região norte da cidade. Essa é a situação. Rua parcialmente interditada. Esse deslizamento de terra aqui aconteceu no dia 29 de abril. 3 meses depois, e os moradores desta rua convivem ainda com a rua parcialmente interditada, o que gera transtornos e insegurança. E a gente, Felipe Andrade, vem comigo. Vou mostrar aqui porque o que acontece? Bem aqui nessa curva, passa um veículo por vez. E nós já temos sinais de outros problemas. Afundamento da pista, por exemplo, é um problema que está tirando o sono, a tranquilidade dos moradores. São cerca de 50 famílias que moram nesta rua. Eu vou conversar com os moradores agora aqui no SCC Meio-Dia. Que situação é essa? Já passou da hora da prefeitura tomar as medidas cabíveis para resolver a situação, Kate? Bom dia. Bom dia. Com certeza, acho que a prefeitura já devia ter tomado uma providência, não sei qual vai ser a providência, mas desse jeito a gente não pode ficar, porque é perigoso pro pedestre, motociclista, carros, então tá bem complicado aqui pra gente. Então a única coisa que a gente pede é que eles tomem alguma providência. Obrigado, Kate. Dona Maria, e a senhora vive com essa preocupação também, porque a senhora mora na residência do lado bem do problema aqui. Com certeza, cara. Me preocupa ali, ó. Subir um caminhão pesado, vai quebrar meu muro de novo. Quem vai ser prejudicado sou eu ali de novo, né? Misericórdia. Isso ali já tá afundando tudo. Um caminhão pesado é muito perigoso. E sobe muito. Zu, fala pra mim, os transtornos que vocês enfrentam aqui, que dificuldade é essa? Todas, né? A gente caminha a pé. Eu, por exemplo, caminho a pé. É perigoso. Esse tempo eu quase fui atropelada, porque tem carro que sobe e desce rápido. Não tem calçada. Aqui não existe calçada desse lado, aquele lado não existe. Então a gente quer que a prefeitura tome uma providência e pelo menos dê uma satisfação e algum parecer do que vão fazer. É a cobrança da comunidade aqui no SCC Meio-Dia. E aí, abençoado, qual é o teu nome? Valmir. Tá perigoso aqui, hein? Tá bem complicado, que nem se tem um caminhãozinho, às vezes a gente se encontra aqui, tem pedestre passando, sabe? É perigoso, dia de chuva tá caindo assim, ó, entulho ali, ó. Então, assim, para quem circula aqui, principalmente criança, como a Azul, que caminha, tá muito perigoso. Então a gente tem que tomar uma providência logo disso aí. Já demorou, já. Já demorou. Essa é a cobrança da comunidade aqui na região norte da cidade. Eu vou pedir mais uma vez para o Felipe Andrade mostrar a situação. O que aconteceu? Aqui em cima tem uma residência e aí
Lá naquela última semana do mês de abril, o Vale do Itajaí foi castigado por muitas chuvas. E o volume intenso de chuvas provocou o deslizamento de terra e parte do muro alto desta propriedade veio abaixo, porque a encosta não suportou o volume, o peso da água das chuvas. Então, a parte da encosta desceu, o muro desceu, causando esse problema aqui na rua Emílio Birger. A prefeitura diz o seguinte, Fernando e Maria Esther, que é responsabilidade do morador providenciar primeiro a regularização desta área aqui, a construção de um novo muro de contenção. E ele tem um prazo. Ele recebeu 30 dias de prazo, esse prazo foi prorrogado de acordo com a legislação. Ele tem mais 30 dias para resolver o problema, para que depois a prefeitura possa providenciar os reparos necessários aqui na via pública. Então, Fernando, a gente vai seguir acompanhando e dando vez e voz aos moradores aqui no SCC Meio-Dia. Fernando e Maria. Caminhou comigo pro Blumenau, esse é o PC, ouvindo a comunidade e a solução para o deslizamento. Preocupação dos moradores por lá. Muito obrigado, PC. Lembrando, Dona Maria, que você, aí que tá me assistindo agora, tá almoçando, tá em casa, presta atenção, você pode estar amanhã aqui no nosso MD. Basta acessar o SCC10 e mandar agora a sua reivindicação. É isso mesmo, tem aquela abinha ali no canto, azulzinha, que fica em todas as páginas do nosso site. Então lá tem o Fale Conosco. É só você colocar todos os seus dados, nome, telefone, e-mail e colocar a sua reclamação. Quer que o SCC Comunidade vá até o seu bairro, até a sua rua? Manda pra gente lá a sua solicitação, a nossa equipe vai avaliar e vai mandar um repórter até aí. Essa é pra você que pega ônibus em Itajaí. Pois é, a gente vai falar, você que é usuário do transporte público aí da cidade, a partir do dia 1º de agosto vão acontecer mudanças nos trajetos, nas linhas e nos horários, Fernando. Trajetos, linhas e horários, ou seja... Tudo. Vai ter que prestar atenção para não chegar atrasado no compromisso, no trabalho, na escola, na faculdade. Quem preparou pra gente todas essas informações é a Cris, que também está de volta, Marisa. Também está de volta. Ô, Cris, a gente falou aqui que realmente vai mudar muita coisa no transporte coletivo aí da cidade. Mas qual é a mudança mais significativa para os usuários agora, para quem pega o busão aí em Itajaí? Conta pra gente. Bom dia e bem-vinda novamente. Bom dia, Maria, Fernanda, você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio-Dia, muito obrigada, retornando com muita energia, tem bastante mudanças significativas, sobretudo para os bairros São Vicente, Cidade Nova e Portal 2. 3 bairros aí bastante populosos, Maria. Então, essas alterações estão sendo feitas de acordo com a demanda. O que acontece? Em algumas linhas havia baixa adesão e outras uma demanda muito grande e faltavam linhas e horários. Por isso, a empresa resolveu fazer uma nova mudança, aumentar aí novas linhas, trajetos e horários. E as mudanças, como você falou, passam a valer a partir do dia 1º de agosto. A gente tem um telão aí para mostrar, para facilitar a sua vida. E elas vão ficar desta forma, olha. A partir do dia 1º de agosto, a linha A1, que é a alimentadora da Rua Indaial, passa a contar com 20 viagens extras, uma frequência aí de 45 minutos. A linha T2B, que é da Adolfo Conder à Cidade Nova, um reforço aí nas viagens, sobretudo nos horários de pico. A linha C1 circular, Cidade Nova Centro, também vai ser reformulada e passa a atender agora os bairros São Judas, Ressacada, Cidade Nova, em direção ao centro da cidade. Linha C3, São Vicente Fazenda, com uma nova nomenclatura, atende agora os usuários também dos bairros São Vicente, Cidade Nova, lembrando, do centro até a Fazenda. E a linha C3 do Portal 2, que eu falei que recebeu aí muitos moradores ultimamente, ela vai ter novas viagens, novos horários e novas conexões nas linhas troncais, então os usuários devem ficar atentos. Ficou um pouco confuso? Ficou com dúvida? Então acesse o QR Code que aparece na sua tela, que é o site da empresa, que lá está tudo bem explicadinho, já se organize, porque essas mudanças iniciam agora, dia 1º de agosto. As aulas começaram ontem, os estudantes estão chegando, inclusive aqui no terminal da Fazenda, então todo mundo tem que ficar ligado nas novas mudanças aqui das linhas de ônibus de Itajaí. E antes de encerrar,
Maria, a gente chegou aqui no terminal e tem uma informação importante para quem precisa utilizar o ônibus para a Praia Brava. A partir do dia 2 também vão acontecer aí alterações devido às obras lá do binário da Praia Brava, que a gente já trouxe aqui também no SCC Meio-Dia. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui de Itajaí. Volto com vocês. Muito bom. Obrigada, viu, Cris, pelas informações. Então, todas essas mudanças de linhas, trajetos, horários, a partir de quinta-feira, dia 1º de agosto, em Itajaí, no transporte público da cidade. Fernando. O Hemosc de Lages está com baixa nos estoques de sangue e está precisando que a população procure o Hemocentro para fazer doações. Vamos para lá então, conversar com a Shaina. Ela está ao vivo no Hemosc, vai trazer as informações. Ô Shaina, qual que é o tipo de sangue, né, que o Hemosc de Lages está precisando mais neste momento? Conta pra gente. Bom dia. Oi, Marister, Fernando, bom dia para vocês e bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Pois é, o Hemocentro de Lages e todos os hemocentros de Santa Catarina estão necessitando dos tipos sanguíneos O negativo e O positivo. Então, você que é portador desse tipo de sangue, pode vir doar, porque o Hemosc está com os estoques baixos nessa tipagem, mas claro, que está aceitando também todos os tipos sanguíneos, são bem-vindos para fazer a sua doação e ajudar quem precisa. Para explicar melhor, conversar um pouquinho para a gente, falar aqui sobre os endereços, como que faz para doar, quem pode doar, vou conversar então com o Antônio Jacobax, que é o coordenador técnico do Hemosc aqui de Lages. Jacó, então, os tipos sanguíneos O negativo e O positivo que estão necessitando mais em todos os hemocentros de Santa Catarina e aqui em Lages também, né? Bom dia. Bom dia, Shane. Na verdade, a busca pelo sangue, para esses tipos de sangue, A positivo, O positivo, O negativo, A negativo, é uma busca diária, né? Porque são os sangues também que mais saem, que são mais utilizados. Então, os nossos serviços de captações estão sempre nessa busca desse tipo de sangue. Então, você que é doador e que está nos ouvindo e tiver um tempinho de comparecer aqui no Hemocentro ou no Hemocentro de sua cidade, compareça, porque hoje é uma necessidade, é uma busca constante. Até porque agora no inverno, né, as doações caem um pouco, as pessoas vêm menos para doar e a gente notou que aqui, principalmente aqui na região, tem acontecido muitos acidentes e necessitam de muitas bolsas de sangue para ajudar essas pessoas, essas vítimas desses acidentes, né, Jacó? Exato. Com o advento do frio, né, esses fenômenos de tanto as questões vacinais quanto os fenômenos de resfriados e gripes, elas acabam inaptando temporariamente o doador e isso reflete numa queda do número de doações. E como que faz, quem pode doar e como que faz para as pessoas virem doar, né? O endereço, o telefone, para quem quer vir fazer a sua doação e contribuir com as bolsas aqui, contribuir, né, com o estoque do Hemosc. Então, primeiramente, é necessário que você goze de boa saúde, que você esteja num excelente estado de saúde, né? Compareça ao Hemocentro de sua cidade, munido de um documento oficial e com foto, né? E especificamente aqui em Lages, você pode fazer o seu agendamento da sua doação através do telefone 3289-7015, esse é pelo WhatsApp, né? Ou então você também pode fazer o agendamento através do site, do nosso site do Hemosc, www.hemosc.org.br. Lá ele é auto-instrutivo, a pessoa acha com facilidade e lá ela consegue fazer o agendamento. A gente vem frisando bastante, Shaina, a questão do agendamento, porque o que ocorre? Hoje a gente está... Graças a Deus, a gente está tendo uma boa procura. E o que a gente quer evitar? Que o doador tenha uma boa experiência dentro do Hemocentro e essa boa experiência reflete em ele não ficar muito tempo aqui dentro, né? Que ele faça sua doação e possa continuar com suas atividades diárias. Então, ele fazendo o seu agendamento, ele chega, já vai ser atendido, vai fazer sua coleta e está liberado, né? E frisamos também, é muito importante que você que fez o agendamento, mas não vai poder comparecer no Hemocentro, desmarque, cancele o agendamento, porque se tiver marcado o teu lugar, a gente vai estar com uma cadeira reservada para você e se você não comparecer, eventualmente nós vamos ficar com a cadeira vazia, né? E tendo pessoas que estão querendo fazer as suas doações. Então, é muito importante que você que fez o agendamento realmente compareça e faça a sua doação de sangue.
Jacó, muito obrigada pelas informações. Então, fica aí o apelo para que as pessoas venham doar. Você que já é doador, você que ainda nunca doou, venha até o Hemosc, procure o Hemocentro mais próximo da sua cidade, vá até o site, faça o seu agendamento e venha doar sangue para ajudar a salvar vidas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Shaina. Shaina Marcon, direto de Lages. Já está comigo aqui Roberto Azevedo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. É o Espaço da Política agora. Vamos aos destaques de hoje. Pois bem, vamos falar de convenção, né? Tem sido o nosso prato principal aqui nos comentários políticos nos últimos dias. E até o dia 5, prazo final, segunda-feira que vem, este será o mote da nossa cobertura de política. Vamos falar de Blumenau? Lá em Blumenau, o Podemos confirmou a candidatura de Ricardo Alba à prefeitura da cidade. Está ali, o Ricardo Alba é este que aparece ao lado da deputada Paulinha da Silva. Ricardo Alba, que foi deputado estadual, foi o mais votado na eleição de 2018 e depois deixou o PSL, pelo qual foi eleito, e se filiou à União Brasil, que era a fusão do PSL com o DEM. Não deu certo. Ficou como suplente de deputado federal, comprou uma briga com o Fábio Schiocchetti para os italianos, que hoje é o presidente estadual da sigla, resolveu ir para o Podemos e está lá. Ele é o primeiro suplente de deputado federal e está lá como candidato à prefeitura de Blumenau. Com ele está o Borba. Borba vai ser o vice. Cleci de Borba vai ser o vice de Ricardo Alba. Portanto, chapa pura com as bênçãos da deputada Paulinha da Silva. Por falar em Podemos, ontem a deputada anunciou que o partido vai seguir com Juliana Pavan, do PSD, lá em Balneário Camboriú. Isso causa uma ruptura, porque o Podemos tem uma linha que gosta mais do bolsonarismo, etc. e tal, e Peter Ligrando, candidato do PL à prefeitura de Balneário Camboriú, foi escolhido, ungido pelo prefeito Fabrício de Oliveira, com o aval de Jair Bolsonaro. Até porque lá em Balneário Camboriú, Jair Bolsonaro tem o filho 04, Jair Renan, candidato, pré-candidato ainda, a vereador na cidade. Mas o Podemos em Blumenau terá candidatura, uma candidatura forte. Das maiores candidaturas em Blumenau, falta apenas a convenção do Partido dos Trabalhadores, com Ana Paula Lima, ela que é deputada federal, mulher do Décio Lima, presidente estadual do PT e presidente do SEBRAE. Seu Fernando, a questão é mais ou menos a seguinte: Blumenau vai espalhando as peças, né? Não podemos dizer que são as melancias na carroceria do caminhão, porque lá as melancias já têm dono, né? Cada um sabe para onde vai. Mas são candidaturas fortes, você vê. Tem o Egídio Ferrari, tem o Odair Tramontim, tem agora o Alba, o Ricardo Alba, e a Ana Paula Lima. São candidaturas muito fortes e mais outras que serão agrupadas nesse contexto. E o que me chamou muita atenção com o Podemos é que é chapa pura. Até agora não apareceu nenhum aliado ali, nenhum coligado. Daqui a pouco eu volto para falar mais de convenções. Qual é o próximo partido? Vamos falar da história apurada por este comentarista de que PT e PSOL em Florianópolis vão fazer as convenções no mesmo dia e no mesmo horário, só que em lugares diferentes. Frente de esquerda na capital, não tem. No primeiro turno. No primeiro turno. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco você volta, então, com todos os detalhes, porque agora eu preciso falar de um caso que está repercutindo aqui em Santa Catarina. Uma criança autista se perdeu dos pais e entrou em um ônibus e foi parar no terminal urbano da cidade. Olha só. Ela percorreu algumas ruas do centro da cidade de Chapecó até entrar no ônibus e ir parar lá no terminal. Imagina o desespero dessa família quando percebeu que a criança autista estava desaparecida. Eu vou para lá agora conversar com o Felipe Bastos, que tem todos os detalhes desta informação. A criança está bem, Bastos? Explica pra gente os detalhes, o que você apurou. Tá bem sim, viu, Fernando? Criança de 10 anos de idade, ela simplesmente entrou
no ônibus no bairro São Cristóvão, aqui em Chapecó, percorreu por várias ruas e foi parar no terminal urbano, aqui bem no centro da cidade, bem próximo à catedral. Quem percebeu que essa criança estava sozinha, Fernando, foi o motorista do ônibus, porque quando os passageiros todos desembarcaram do ônibus, esse homem percebeu que o menino estava sozinho dentro do transporte urbano aqui da cidade. Nesse momento, ele acionou a Guarda Municipal, que veio até o terminal urbano da cidade. A Guarda também acionou o Conselho Tutelar, que veio até o local, conversou com essa criança, na verdade, tentou buscar mais informações e conseguiu acionar a mãe dessa criança de 10 anos. A mãe foi até o local, resgatou o filho, tudo bem com ele, passa bem, inclusive, não é? Mas chamou a atenção também, Fernando, em conversa com a Guarda Municipal, agora pela manhã, essa criança teria saído no momento de desatenção dos pais, deixaram o portão aberto de casa e a criança simplesmente saiu aí e foi parar no terminal urbano. Por sorte, ela está bem, tudo tranquilo com ela, mas o susto deve ter sido muito grande por parte dessa família. A criança já está em casa. E um detalhe importante também, Fernando, que recentemente a Guarda Municipal aqui de Chapecó passou por treinamentos para atuar nesses casos, principalmente com crianças autistas aqui da cidade. Final feliz nesse caso, mas o susto foi bastante grande para essa família. Fernando, voltamos ao estúdio. Tudo bem, criança é assim mesmo, acontece. É um piscar de olhos, lá você foi. Que bom que tudo terminou bem nessa história, né? O susto para a família que agora vai redobrar a atenção. Mas a família já está junta novamente e a gente deseja aqui, né, que nada de ruim novamente aconteça para essa família lá de Chapecó. A criança autista que entrou no busão e foi embora, foi parar no centro da cidade. O desespero dessa família, meu Deus do céu. Obrigado, Bastos. Atenção, hoje eu vou falar da valorização imobiliária de uma cidade aqui de Santa Catarina. Passa dos bilhões, hein? É verdade. O montante de apartamentos que estão sendo comercializados nessa cidade do litoral catarinense. Como tem crescido, né? A região de Balneário, depois Itapema, depois Porto Belo e aquela faixa litorânea toda crescendo, o desenvolvimento é muito forte. A reportagem vai mostrar para você, então, esta valorização. Vamos seguir por aqui, porque Dona Maria já está chegando com novas notícias aqui no nosso meio-dia, hein, Dona Maria? É isso, Fernando. Agora a gente vai falar do Voa Brasil, gente. Vocês já ouviram falar? É um programa que vai trazer aí passagens aéreas no valor de até R$200 para aposentados do INSS. Quais os impactos disso aqui para Santa Catarina? Será que os aposentados já estão se preparando? A Júlia Matos e o Heloísio Ferreira que vão contar pra gente. Pode rodar. Passagens aéreas mais baratas. O sonho de qualquer brasileiro. Mas a novidade é para os idosos. Um novo programa do governo federal, lançado nesta semana, promete passagens que podem chegar a R$200 por trecho para brasileiros registrados no INSS. Nas ruas, as opiniões variam. A atitude do governo eu acho esplêndida, porque a passagem aérea está muito cara. Isso vai facilitar muito a vida dos aposentados, das pessoas de mais idade. A senhora gostaria de usar esse programa em algum momento? Facilitaria essas viagens? Tem vontade de viajar, por exemplo? Com certeza. Eu acho que o idoso já está num momento assim que não tem tantas responsabilidades com a família, com o trabalho. E é uma oportunidade para nós viajarmos, para ficar melhor, né? Porque curte mais a vida, quando tem um companheiro, acho ótimo. Na época que eu precisava viajar, eu não era aposentado. Então, não vou utilizar muito isso. Para alguns é interessante, para outros já não seria tão interessante assim. Eu teria outras prioridades, como alimentação, coisa parecida. Nos aeroportos, nossa equipe procurou o público que aproveitou as férias de julho para viajar. Dona Tereza gostou da ideia. Iria melhorar muito. A senhora acha que viajaria mais? Hoje é uma dificuldade, às vezes, os preços das passagens? É bastante. É muito caro. Até a gente deixou de viajar esse ano, né? A gente perdeu algumas oportunidades
pelo preço da passagem, né? Então a gente optou em não viajar e se tivesse assim preços, condições melhores para as pessoas de terceira idade, com certeza a gente ia conseguir viajar mais. Esse benefício é para quem nos últimos 12 meses não viajou, né? Então, para quem tem uma frequência um pouco maior de voos, o programa não vai atender, mas para aqueles que não têm muita oportunidade, eu acho que vai ser uma alternativa interessante. Pessoas que eventualmente não têm muita capacidade financeira, né? Mas sempre vai ser uma oportunidade para viajar, conhecer um neto que não conhece, visitar uma família que já há muito tempo longe. Então, eu acho que tem que esperar para ver. As passagens estão disponíveis para qualquer faixa de renda. O serviço vale para voos domésticos, ou seja, dentro do Brasil. A pessoa precisa estar registrada no Instituto Nacional do Seguro Social. E para conseguir os menores preços, o idoso precisa provar que não voou nos últimos 12 meses. O Voa Brasil Aposentados é o primeiro programa de inclusão social destinado à aviação civil brasileira. A expectativa do governo federal com essa iniciativa é incluir mais de 1,5 milhão de brasileiros que ainda não tenham tido a oportunidade de voar nos aeroportos nacionais e internacionais. E esses incentivos servem para que as pessoas possam se programar melhor, possam trazer dentro do seu orçamento uma iniciativa para a viagem, para o seu momento de lazer. O programa já vale para todo o território nacional. A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é lançar a segunda etapa do programa no primeiro semestre de 2025. Nela, serão beneficiados estudantes de instituições do ensino público. E esperamos que esse plano possa beneficiar Santa Catarina no acréscimo dos turistas durante todo o ano. Programa Voa Brasil, que vai ter te aposentado agora, né? Voando aí pelo nosso Brasil com passagens de R$200. Muito bacana. Vamos para o sul do estado, Criciúma. O Centro de Atenção Psicossocial está interditado há quase um mês no bairro Cruzeiro do Sul. A gente tem imagens de como é que estava a situação desse centro de atenção há alguns meses. Aí, ó, vocês estão vendo. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse assunto é o Maicon Marinho. Ele está ao vivo para falar sobre isso e nós queremos saber hoje qual é a situação desse lugar. Maicon, conta pra gente. Bom dia para você. Olá, bom dia Marister, bom dia a todos que assistem ao SC Meio Dia. Exatamente, a Gerência Regional de Saúde acabou interditando o CAPS 3, que fica localizado aqui no bairro Cruzeiro do Sul, que inclusive é o bairro que nós estamos agora, aqui fica a estrutura, aqui está então o Centro de Atenção Psicossocial, foi interditado e como você bem falou, né, as imagens mostram como estava a situação alguns meses atrás. Na verdade, a aparência que se tinha da instituição é que estava em constante obras, nunca terminava as obras e por conta disso o local nunca estava adequado para receber as pessoas que procuravam ajuda, então aqui no CAPS 3. Esse local acabou sendo interditado então pela Gerência Regional de Saúde. Segundo a Vigilância Sanitária de Santa Catarina, o prazo para cumprimento das exigências, né, de adequação das irregularidades que foram encontradas aqui é de 30 dias a contar do auto de infração e o Ministério Público de Santa Catarina também está acompanhando esse caso. Nós falamos com a Prefeitura de Criciúma, pedimos um posicionamento a respeito do assunto e eles esclareceram que em virtude da interdição do Centro de Atenção Psicossocial CAPS 3, aqui no bairro Cruzeiro do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde está tomando as providências necessárias para restabelecer os serviços da estrutura e a administração municipal reiterou que os atendimentos desta unidade foram realocados de forma provisória para o CAPS 2, localizado na rua Madre Teresa Michel, número 466, no bairro Michel, aqui em Criciúma. Ou seja, quem procurava atendimento no CAPS 3 pode agora procurar o CAPS 2 no bairro Michel, aqui em Criciúma. E com certeza a gente vai continuar acompanhando essa interdição que foi feita pela Gerência Regional de Saúde aqui em Criciúma. Eu volto ao estúdio contigo, Maria. Obrigada, Maicon, pelas informações direto do sul do estado, Criciúma. Agora a gente vai com outras informações, a gente vai para a região do Litoral Norte. Você que precisa acessar a balsa do bairro Barra do Rio, em Itajaí, para ir para Navegantes, deve ficar atento, já que teve mudança no sentido da rua e também da fila. Cris Pinheiro está no local e vai passar todas as informações para a gente. Cris, então a gente precisa saber por onde os motoristas devem passar. A gente sabe que é uma travessia muito importante, Itajaí, Navegantes, então traz todos esses detalhes aí para a gente, por favor. Então, Maria, é importante, sobretudo, porque a gente sabe que a gente recebe todo o reflexo dos congestionamentos da BR-101. Daí o motorista entra, acessa em Itajaí
para tentar atravessar para o outro lado, para Navegantes, ou vice-versa, né? Claro, por Navegantes também para Itajaí. E eles acessam aqui a balsa, que o Marquinhos pode mostrar, que é a balsa da Barra do Rio, e também um ferryboat. Mas a gente está aqui na rua Kurt Hering, no bairro Barra do Rio, onde agora é nesta rua em que o motorista deve se posicionar, ficar na fila para acessar a balsa da Barra do Rio, que faz a travessia até Navegantes, no bairro Machado. Se você vir do centro, ao invés de seguir reto aqui na rua Blumenau, você deve acessar a rua Alfredo Eike, entra no semáforo à direita para Kurt Hering, que passa a ter agora também sentido único. A mudança foi necessária porque, como eu falei, a cidade sofre muito com os congestionamentos na BR-101, é isso, né, Duarte? E essa nova mudança aí foi estudada desde dezembro e esta foi a mais eficaz, é isso? Bom dia. Bom dia, Cris. Dentre todo o estudo realizado, essa foi a que melhor se comportou para adequar esse trânsito de passagem que a gente acaba absorvendo quando a BR-101 acaba colapsando também, né? E a gente percebeu que foi colocado também, atendendo aí os ciclistas, né? Uma ciclofaixa ali. Sim, toda a intervenção ela tem que amparar o mais vulnerável, tem que trazer essa segurança para o ciclista, para o pedestre, e aqui é muito utilizado essa travessia por ciclistas que vêm trabalhar em Itajaí ou trabalham em Navegantes. E vocês já sentiram? Essa mudança começou nesse final de semana, praticamente, né? Vocês já sentiram algumas mudanças aqui? Já foi, já está bom assim para os motoristas? O que eles têm falado? Olha, fizemos toda a análise com base em aplicativo de navegação também. Nós coletamos dados a cada 3 minutos e nós temos como comparar o que aconteceu na BR-101 na própria sexta-feira, que foi o primeiro dia. A BR-101 estava extremamente lenta, tínhamos fila no ferry no centro e fila aqui também bem no dia da mudança. E o ambiente que foi alocado essa fila comportou uma alta demanda já na sexta-feira. Ok. Antes de encerrar, Duarte, além da Kurt Hering e das filas aqui no ferryboat, também houve uma mudança significativa nesta rua que a gente está, na rua Blumenau. Você pode explicar para os condutores como é que ficou agora essa via, por gentileza? O principal é o acesso à fila do ferry, que antes era ali pela rua Blumenau, passava na frente da Celesc, Secretaria de Segurança, e agora nesse trecho o condutor tem que pegar o Alfredo Eike e no próximo semáforo a Kurt Hering, né? Tem um trecho aqui entre a balsa e a Receita Federal, o Alfredo Eike Júnior, que é sentido único para quem vai do ferry para a Secretaria de Segurança. Ok, obrigada pelas suas informações. Só reforçando, Maria, para os motoristas que agora precisam acessar a balsa aqui da Barra do Rio, você deve acessar a rua Kurt Hering, lá na Alfredo Eike, você já entra no semáforo, converge aí à direita e já está aqui a fila ali, eu acho que o Marquinhos pode mostrar, agora tem alguns carros entrando, esta fila aqui agora que você acessa a balsa da Barra do Rio para passar lá para Navegantes, no bairro de Machados. Volto contigo, Maria. Muito bem explicado, Cris Pinheiro. Ela que está falando ali da travessia de Itajaí, Navegantes, na região do Litoral Norte. Obrigada, Cris, pelas informações. Agora a gente segue com o comentário político. Roberto Azevedo, Fernando, com vocês. Boa, Maria, vamos lá. Vamos voltar a falar de Florianópolis agora, falar da esquerda de Florianópolis. Roberto usa uma expressão que Florianópolis é 50-50. 50% esquerda, 50% direita. Não, nem tudo isso não. E o centro, Roberto, vai para onde? Não dá para ser 50-50. Isso é só dá. a sua versão aí. Você que a traz esquerda, essa ideia. Historicamente, tem um pouco mais de 20% dos votos em Florianópolis. Roberto, isso é história. Dentro do grupo esquerda-direita, aí é 50-50. Dentro do grupo esquerda-direita. Agora, detalhe, por que essa analogia? Porque uma coisa é fato. A esquerda em Florianópolis é, sim, forte. Tem a sua parcela, tanto que quase levava o candidato do PT, do PSOL, nas últimas eleições ao segundo turno, ele chegava perto, enfim, assustava, atrapalhava, uns tinham um bom desempenho, mas o fato é que, diferente de outras eleições, dessa vez não vai ter uma frente única da esquerda, meu caro Roberto. A esquerda está fragmentada, até porque PSOL tem uma federação, né, junto com o Rede, e o PT
tem outra, junto com o PCdoB e o PV, o Partido Verde. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro dos dois candidatos da esquerda na capital, os mais à esquerda, né? Marquito, deputado estadual do PSOL, foi vereador da cidade, foi muito bem votado em 2020, depois foi bem votado para deputado em 2022. E o Lela, Vanderlei Farias, do PT, que era vereador na cidade, pelo PDT, mudou de partido e está agora no PT. Por que o Lela se mantém candidato, embora haja muita mobilização em setores da esquerda, não ouso dizer que em setores do PT, mas entre alguns militantes do PT, para que fosse formada essa frente de esquerda? Porque o Partido dos Trabalhadores Nacional determinou que o PT tem que ter candidato em todas as capitais e, principalmente, nas com mais de 100 mil eleitores. No caso de São Paulo é diferente. O PT apoia Guilherme Boulos, do PSOL, que, segundo as pesquisas, também está em queda livre. Tem que ver se tem um colchão para segurar ele lá embaixo. Mas tudo bem. Marquito tem mais força política, isso é inegável. Tem feito um trabalho mais constante. Mas, para o Lela, tem a posição do presidente estadual do PT, Décio Lima, que mostrou em números por que o PT tem que ter candidato em Florianópolis. E lembrou, em 2022, na capital de Santa Catarina, no primeiro turno, deu Jean Loureiro, depois Décio Lima e Jorginho Melo, que se elegeu governador no primeiro turno de 2022, ficou em terceiro lugar na capital de Santa Catarina, com toda a força do bolsonarismo. Claro que também tinha a força de Jean Loureiro, que tinha sido reeleito em primeiro turno. Pois bem, no sábado, aqui no plenarinho da Câmara de Vereadores da capital e aqui no auditório da FESESC, fica ali na Mauro Ramos, perto do famoso Banco Redondo, que não é uma instituição bancária, é um banco mesmo que fica em torno de uma árvore, por isso que é Banco Redondo, e estará acontecendo a convenção do PT. Está dando risada, é fato. Todo mundo que vem morar em Florianópolis cai nessa pegadinha. Eu caí lá na década de 1980. Faz tempo. Então, quer dizer, os dois no mesmo horário, 9 horas da manhã. Mais uma prova de que eles não querem saber de questões de última hora, mas os dois disputam um apoio. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, diz que a orientação nacional é ir com o Lela, mas muitos filiados ao PSB e até pré-candidatos falam que vão com o Marquito. É aquela história de vai o nome, mas o corpo fica. Vai o CNPJ, mas o militante fica. É o que vai para se resolver. Eu fiz uma consulta formal ao PSB, se estava tudo resolvido com o Lela, estou esperando a resposta ainda. Já tem até um vídeo, né, na internet, meio Michele Barak e a candidata agora dos democratas lá nos Estados Unidos, recebendo a delegação. Você chegou a ver, não? Sim, a Kamala Harris. A Kamala Harris, fizeram um vídeo aqui também, o presidente do PSB ligando para o apoio a Lela. Inclusive, sabe qual é o slogan deles, não? Que eu vi esses dias na internet? Lela aqui, Lula lá. Quem está com Lula está com Lela. Olha aí que maravilha. Mas aí eu vou te contar, né? É o grande mote. Mas aí você consegue atrair os votos da esquerda para o Lela, isso é uma suposição que a gente está fazendo, Sim. O eleitor pode decidir isso. O mais sensato dizer, lá em outubro, no primeiro turno, dia 6 de outubro, quem tiver melhor posicionado vai ganhar os votos da esquerda. Isso não tenha dúvida. E o Marquito, ele é esquerda raiz, aquela esquerda... É um engenheiro agrônomo. Cruza a esquerda. É um engenheiro agrônomo, é um cara que tem muito voto no sul da ilha de Santa Catarina. Antes dele concorrer à reeleição como vereador, me disseram lá na Câmara de Vereadores, o vereador que vai receber mais votos este ano, lá em 2020, é o Marquito. E eram vereadores, da oposição a ele, quer dizer, da situação. E deu no que deu. Guri bom, gente boa. Vamos lá, seguimos por aqui, daqui a pouco o Roberto volta, ele destacando então como a esquerda deve se posicionar nas eleições de Florianópolis. Importante e relevante informação, trazendo aqui, portanto, o posicionamento da esquerda na capital. Agora vamos falar de esporte, Dona Maria.
É isso mesmo, já estou acompanhada de Dominique Cabral aqui pra gente falar de Olimpíadas. Afinal, não tem outro assunto, né? Tá todo mundo aí na boca do povo, na boca do brasileiro. E a gente quer saber de hoje, Domi, o que dá pra resumir dessa terça-feira do Brasil nas Olimpíadas? Como o Fernando falou no começo, eu e a Maria, a gente não para de tricotar sobre as Olimpíadas. A manhã inteira. Né? Então a gente vai começar falando de Gabriel Medina, que nesta segunda-feira fez a maior nota do campeonato, um 9,90. E assim, olha, marcou história e foi para as quartas de final. A gente tem a foto aí? Ó, Maria, essa foto tem viralizado no mundo inteiro e está sendo considerada a mais emblemática já dessas Olimpíadas. Eu não vi nenhuma foto ainda tão bonita como essa dessas Olimpíadas agora de 2024. E, Domi, como eu falei pro Fernando mais cedo, hoje de manhã, quando eu fui olhar as notícias mais importantes do mundo, aquela coisa, essa foto de Medina estava, inclusive, nos jornais americanos. Todo mundo até entrevistando o fotógrafo que é francês. Isso. Né? É o Jérôme, agora me ajuda ali no sobrenome. Jérôme Brulé. Boa pergunta, Dominique. Como é que pronuncia esse nome? Mas ele arrasou muito, essa foto tem chamado muita atenção, muitas pessoas questionando o que o Gabriel Medina estava apontando, se ele era o número 1 ou se ele estava apontando para o céu ali. Para Deus, né? Para Deus, ele está num momento muito religioso agora, Gabriel Medina, mas só o que a gente pode falar é que essa foto viralizou e que fotaça. Fotaça, eu até vi um trecho, né, de que o fotógrafo contava que assim, toda vez que o Gabriel Medina ele sai de um tubo, ele sai voando. Ele larga a prancha, tudo, ele falou, vou me preparar para tirar foto. E ele ficou posicionado e fez 10 cliques. Essa é a quarta foto. Desses 10 aí, ele falou, conseguiu um momento ali belíssimo e que tá rodando o mundo. Agora, além do Medina, teve o Chumbinho também, que se classificou, né? Chianca se classificou para as quartas de final, só que eu falo que é uma boa e uma má notícia, porque eles vão se enfrentar agora nas quartas de final. Então a gente já tem um brasileiro garantido na semifinal, mas um brasileiro vai ser eliminado. A gente tinha muita chance de ganhar 2 medalhas, hein? Mas não vai rolar. Não vai. E isso também não garante medalha ainda, né? Não. Porque vai pra semifinal, mas ainda um dos dois vai ter que disputar ainda o bronze. Vai ter que disputar o bronze. Então a gente vai ficar ainda na torcida. Mas a gente garante o ouro. Vamos garantir o ouro. Que assim seja, Estamos confiantes ali no surf. O Medina é um mestre de tiarrupo. Então, olha, tem grandes chances e o Chumbinho tá vindo muito bem. A gente não sabe quem vai passar, mas a gente tá na torcida pelos brasileiros. Lembrando que o surf hoje foi adiado por conta das más condições do mar. Então, hoje não teremos surf nas Olimpíadas. E olha, a gente vai falar das modalidades que aconteceram agora pela manhã. A gente preparou um telão para vocês aí de casa, para vocês verem o que já aconteceu agora pela manhã. E olha só, temos aí o telão? Dá para colocar para a gente tirar toda a limpo, né? O que já aconteceu hoje, terça-feira, os resultados até agora ali em cima, né, Dona? Exato. No tiro ao arco, a gente teve Marcos de Almeida e Luísa Caetano passando para as oitavas de final. A gente também teve o tênis de mesa. Hugo Calderano também tá nas oitavas de final. Esse cara é um monstro, Marista. O tênis de mesa eu vi hoje cedo. Cara, ele tá mandando muito bem, grandes chances de medalha de ouro aí pro Brasil e, é claro, a gente fica na torcida. No judô, infelizmente, tivemos 2 eliminações. O Guilherme Schmidt e a Kathleen Quadros também foram eliminados. E de manhã a gente teve uma derrota no vôlei de praia. Jorge e André perderam para uma dupla cubana. Primeira derrota no vôlei de praia. O Brasil, que é o maior campeão nessa modalidade. Então, tamo aí. Mas, à tarde, tem mais brasileiros em campo pra gente torcer. Agora, acabou de finalizar esse Brasil e Lituânia. O Brasil venceu por 2-0. Coisa boa. Tem ginástica artística. A ginástica artística a gente vai vir com a galera. Hoje acontece a Rebeca, né? Vai ser o time Brasil, né? Então hoje é de equipe. Hoje é de equipe. Então a gente tem a Rebeca Andrade, a Jade Barbosa, a Flavinha Saraiva. Então a nossa equipe completa aí tentando garantir essa vaga aí pro Brasil. Depois a gente tem handebol e basquete ainda hoje. Claro que eu vou trazer isso aqui um pouquinho mais resumido agora no SCC Esporte, mas a gente nós brasileiros estamos muito empolgados com essas Olimpíadas e torcendo pros nossos brasileiros, né, Maria? Com certeza. A gente segue aqui trazendo todos os resumos para vocês aí do que está acontecendo, né, nessas Olimpíadas aí de Paris, na França. Obrigada, viu, Domi? Até já. Até já. Fernando, agora é contigo. Santa Catarina está exposta a uma diversidade de ocorrências de eventos naturais extremos.
Em busca de entendimento e prevenção, está sendo realizado nesta terça-feira o primeiro seminário catarinense de adaptação às mudanças climáticas. Quem está por lá acompanhando é a Júlia Matos e vai contar todos os detalhes. O que já está definido por aí, hein, Júlia? Olá, Fernando. Prevenção e conscientização. Os municípios catarinenses foram convidados para esse encontro. Santa Catarina vem enfrentando algumas mudanças climáticas, o mundo vem enfrentando essas mudanças e a conscientização e, mais do que isso, planejamento pode ser sim a resposta para o futuro. A gente vem acompanhando, por exemplo, as crises e os acontecimentos no Rio Grande do Sul, que também tem impactado Santa Catarina. Então, as ações de planejamento podem sim ser uma resposta. Quem está aqui comigo é o secretário estadual do Meio Ambiente, Guilherme Dalla Costa. Secretário, esse encontro, essa reunião dos municípios é também uma preparação para o futuro? Quão importante é isso hoje? Boa tarde. Exatamente. O objetivo do seminário é debater com os municípios quais são as ações e as medidas necessárias para que a gente possa cada vez mais se preparar para todos esses eventos climáticos que estão acontecendo e que vem acometendo aí Santa Catarina, né, nas últimas décadas. Então, é um momento para a gente refletir, saber o que a gente precisa fazer na prática e transmitir isso para os municípios cada vez mais para que eles possam também executar e poder se preparar cada vez mais. Certo, e esse encontro vem também da demanda aqui no estado. O que nós temos nos últimos 20, 30 anos com relação às crises climáticas? Quais os impactos por aqui? A Secretaria de Estado do Meio Ambiente fez um levantamento através de uma pesquisa e nas últimas 3 décadas nós tivemos aí cerca de 8 mil eventos climáticos extremos e esse resultado ocasionou prejuízos bilionários para Santa Catarina. Então, nós precisamos enxergar as medidas adequadas, né, e poder se preparar para o que está vindo pela frente. Então, o objetivo do seminário é preparar Santa Catarina, preparar para o futuro, né, entendendo quais são as nossas vulnerabilidades, quais são os problemas que têm acontecido em Santa Catarina com mais recorrência, né, saber como agir em caso de estiagens, em caso de excesso de chuvas e adotar as medidas necessárias. Certo, a gente teve representantes pela manhã do Ministério do Meio Ambiente, Fernando, tivemos do Ministério de Tecnologia e 2 instituições internacionais que devem trazer essas informações para os municípios. Para finalizar, secretário, essas ações, esses planejamentos agora apresentados para os municípios podem ser uma resposta para o futuro? Sim, né? A pesquisa e o momento que a gente vai ter hoje à tarde aqui, ele aponta 84 medidas que os municípios podem realizar, né? Dentre atividades dentro da cidade, como recuperação de matas ciliares, revegetação de algumas áreas, para a indústria, com redução de áreas de risco para a expansão de zonas industriais, a agricultura com melhoria das sementes, né? Para ter menos riscos às intempéries. Então, essas atividades, na prática, que os municípios podem executar daqui para frente. Certo. Muito obrigada, secretário. A gente vai continuar por aqui com esse seminário. Mais do que contenção de danos, né, Fernando? Melhor é se precaver e planejar o futuro. Acho que nada melhor do que isso. Volto com vocês. Júlia Matos, e a prevenção a desastres naturais, importante discussão. A gente só sente o efeito de um evento como esse, Marister, quando infelizmente acontece um desastre, onde a estrutura está preparada, onde os profissionais estão treinados para mitigar os impactos. Obrigado, Júlia. Vamos seguir? Vamos, Fernando. Mais de R$1 bilhão em vendas de imóveis só em 2024. Vistas como essas aí que aparecem na tela de vocês. Investimentos em muitas áreas que impactam diretamente na vida dos cidadãos. É um orgulho para Santa Catarina o desenvolvimento de algumas cidades aqui do nosso estado. Bilhões. E toda a infraestrutura que é desenvolvida para receber esses moradores, gerando emprego, gerando renda, com a cobrança dos impostos, gerando receita para que novos investimentos sejam feitos em Santa Catarina. É muito bom falar de crescimento das nossas cidades. Desta vez, nós vamos falar do mercado imobiliário que está mudando o cenário de uma nova cidade aqui de Santa Catarina, Marister. Porto Belo. Pode rodar. Praias de tirar o fôlego, paisagens incríveis cercadas por águas tranquilas e muita preservação. Em meio a belezas naturais já conhecidas, Porto Belo agora também é um fenômeno no mercado imobiliário.
2.3.764,26 metros quadrados foram construídos apenas em 2023, ou seja, bilhões de reais circulando na cidade com impactos que vão muito além da economia. Todos esses edifícios, prédios que estão sendo montados aqui em Porto Belo e urbanismos que está nascendo aqui, está gerando um dinheiro de outorga que está sendo refletido diretamente com a associação comercial para alargamento da faixa de areia, escolas, UPA, estradas, e com isso a cidade está se transformando. Então isso está sendo não só verão, e sim como uma questão de moradia e bem-estar. Dono de uma construtora em plena ascensão, Magnus Franzen concentra todos os investimentos em Porto Belo. Esta, por exemplo, é uma das obras com a maior velocidade construtiva da cidade. O prédio tem 29 andares e cada laje foi levantada em apenas 15 dias. O que importa de uma construtora é a confiança que ela passa ao cliente, de qualidade de obra, de entrega e de performance do investimento. Então, você tem que dar todos esses ingredientes para poder entregar um apartamento que às vezes é a poupança de uma vida inteira de uma pessoa. É a aposentadoria de uma pessoa. Porque aqui várias pessoas querem vir para morar, para se aposentar e também para trabalhar. Tantas oportunidades têm atraído investidores dos 4 cantos do país. E, pelo visto, a espera vale a pena. Olha só esse prédio à beira-mar. Ele está 100% vendido, mesmo com previsão de entrega para 2027. A confiança é uma questão de credibilidade que vai entregar o produto. E com qualidade, tecnologia e saber que o prédio vai ser entregue no prazo contratado. Eu acho que isso é um dos pilares da confiança e também pelo investimento saber da rentabilidade que o prédio te proporciona, aqui nessa região do Costa Esmeralda. 2.861%. Este foi o aumento no valor geral de vendas em Porto Belo. O VGV, como é conhecido este índice, representa a soma de todas as transações imobiliárias na cidade. Por aqui, ele passou de 114,5 milhões de reais para 3,39 bilhões de reais entre 2020 e 2023. O número de unidades vendidas também foi de 119 para 1.883. Eu não tenho dúvida que do litoral norte catarinense, a cidade de Porto Belo é a que mais cresceu e a que mais se desenvolve nos últimos 5 anos. Como eu tinha comentado, hoje Porto Belo é a 30ª cidade que mais cresce no país. E a lucratividade hoje aqui em Porto Belo está alternando entre 15% e 20% ao ano, que é o número que o investidor busca para poder trazer o dinheiro dele, tirar do banco, das ações e trazer para os imóveis. Então a gente tem um mercado muito aquecido na planta para o investidor. Para Stefan Vargas, delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRECI, é bem fácil explicar os porquês da expansão de Porto Belo. Uma natureza exuberante, várias opções de lazer, praias maravilhosas, uma excelente gastronomia, uma noite que hoje está crescendo muito. A gente está cercado aqui, graças a Deus, em muita segurança, né? Para você ter tua família, trazer tua família para cá final de ano, para ter esse lazer, para o teu investimento. Então quem vem hoje para Porto Belo encontra uma cidade de oportunidades para todos. Quem vê a imponência dos grandes e modernos prédios de Porto Belo talvez nem perceba, mas para isso ser possível, uma verdadeira indústria tem que ser montada em cada canteiro de obras. E o engenheiro civil Nicolas Langefeld dá a receita para um empreendimento de alto padrão. Se a gente pega desde o início materiais bons e profissionais com nome já no mercado, especializados para fazer esse serviço, vai somando, tudo vai ficando bom e no final a gente consegue entregar o melhor que tem aí no mercado, né? Isso que Porto Belo está fazendo, crescer ordenadamente, com partes urbanísticas maravilhosas, com prédios maravilhosos, uma orla que vai ser transformada, pode ter certeza. Já é a praia mais bonita e vai ficar uma das melhores, com certeza, no topo. Muito bem, Porto Belo. Agora, 12h e 23 minutos, a gente vai direto para a Terça do Emprego.
Bora falar então de oportunidade. Vamos colocar aqui os nossos repórteres na tela que vão trazer aí as vagas espalhadas por todo o nosso estado. Já temos o Luiz no norte do estado, Bastos, que está de volta em Chapecó, na região oeste, a Xana, que está em Lages, falando da região serrana, e também a Cris no litoral norte. Vamos começar então com o norte do estado. Ô Luiz, quais são as oportunidades disponíveis essa semana aí na região de Joinville? Conta pra gente. Maria Esther, aqui em Joinville são mais de 1.400 vagas para quem deseja se candidatar e nós separamos algumas para vocês. Confira. Vagas de açougueiro, no total são 2 vagas. Operador de caixa, 8 vagas. Ajudante de obras, 20 vagas. E ajudante de carga e descarga, 60 vagas. Para você que deseja se candidatar, basta ir até a Rua Abdom Batista, número 342, onde fica o CEPAT, aqui em Joinville. Eu volto contigo, Maria. Muito bom, Luiz. E olha, o Balcão Municipal de Empregos de Chapecó, no oeste do estado, está com quase 1.000 vagas de trabalho em pelo menos 341 empresas no município. Então conta tudo pra gente, algumas delas pelo menos, né, Bastos? É contigo. É isso aí, Maria Esther, 984 vagas disponíveis só nessa semana aqui no Balcão de Chapecó. Nós preparamos uma tela porque algumas dessas vagas, inclusive, já estão com entrevistas marcadas, viu? Logo mais, a partir da 1h30 da tarde, tem entrevista para auxiliar de lavanderia. Lembrando que todas essas entrevistas vão ser feitas aqui no Balcão do Centro, que fica bem próximo ao Bandejão, no centro aqui de Chapecó. Amanhã também, 1h30 da tarde, tem entrevista para auxiliar de expedição. Na quinta-feira, 9h30 da manhã, entrevista para auxiliar de transporte na parte da noite. Depois, 1h30 da tarde, entrevista para auxiliar de produção e frigorífico, viu? Na sexta-feira, também 1h30 da tarde, entrevista para auxiliar de produção e indústria. Lembrando que, é claro, são muitas outras vagas que estão disponíveis. Todas elas o pessoal pode procurar no site da Prefeitura de Chapecó. Ficou interessado em alguma dessas vagas? Telefones para agendamento também estão na tela. Agendamentos, é claro, para as entrevistas. O balcão aqui do centro, viu, Maria? Ele funciona das 8 horas da manhã até 15 para o meio-dia e da 1h15 até as 5h30 da tarde. Maria, voltamos ao estúdio. Obrigada, Bastos, pelas informações, pelas vagas. E olha, em Lages, o Cine também está com vagas abertas para diversos cargos aí. São mais de 120 vagas no total. Xana que vai trazer algumas delas aqui pra gente. É contigo. É isso mesmo, viu, Marister? Para o pessoal que está aqui em Lages, na região aqui da Serra Catarinense, está buscando uma vaga de emprego, o Cine de Lages está ofertando mais de 120 vagas essa semana e a gente vai mostrar aí na tela algumas das opções para vários níveis, né, de formação. Então, vamos mostrar aí na tela, tem vaga para auxiliar de eletricista, atendente de lanchonete, auxiliar de linha de produção, essa vaga é PCD, consultor de vendas, costureira, cozinheiro, frentista, garçom, marceneiro, mecânico de máquinas pesadas, motorista de caminhão, motoboy, operador de escavadeira, recepcionista de hotel, repositor e técnico em segurança do trabalho. Esses são só alguns dos cargos que estão disponíveis, porque, como eu falei, né, são mais de 120. Os interessados podem pegar o encaminhamento direto no aplicativo Cine Fácil ou ir pessoalmente no Cine de Lages, que fica na rua Janjão Nerbas, 255, aqui no centro. E os telefones para contato, tá aí na tela também, 49-3289-6487 ou 3289-6488. O Cine de Lages funciona do meio-dia até as 6 horas da tarde. Então tá aí as vagas aqui de Lages, do Cine de Lages. Quem tiver interessado, procura o Cine e quem sabe essa semana já não sai de emprego novo por aqui. Eu volto com você, Maria. A gente sempre fica na torcida por aqui, né, Xana? Agora a gente vai com a Cris. Presta atenção nessa oportunidade. Você que mora em Itajaí e precisa fazer um curso profissionalizante. A Fundação de Educação Profissional e Administração Pública, a FEAP, está com inscrições abertas, mas esse prazo já está encerrando, né, Cris? Conta os detalhes pra gente. Isso, Maria, e para conseguir uma boa oportunidade de emprego, né, dessas vagas que os nossos colegas trouxeram, tem que se capacitar, se qualificar. Por isso que a FEAP oferece aí cursos gratuitos. São 12 cursos, 365 vagas, mas você que mora aqui em Itajaí
tem que correr porque as inscrições seguem apenas até o dia 2 de agosto. Para fazer a inscrição, Maria, é fácil. É só se dirigir até a sede da FEAP, que fica na rua Alberto Werner, número 97, no bairro Vila Operária, de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1h da tarde até às 7h da noite. Estão sendo oferecidos desta vez, nesse segundo semestre, cursos como assistente de logística, arrumador e conferente de cargas, logística aplicada ao comércio exterior, assistente administrativo, costureiro, libras, entre outros. Para pessoas acima de 16 anos, o edital completo com todas as informações você acessa por meio do QR Code que aparece na sua tela. Lembrando que a divulgação da seleção dos alunos, das vagas remanescentes e também das desistências acontece no dia 16 de agosto pelo Jornal do Município, que você acessa pelo site da Prefeitura, itajaí.sc.gov.br. Volto contigo, Maria. Boa tarde. Obrigada, Cris, pelas informações. Obrigada a todos os nossos repórteres falando de vagas, falando de oportunidades para vocês. E a gente vai continuar aqui na nossa Terça do Emprego. Vocês já ouviram falar em soft skills? Esse termo, ele diz respeito às habilidades relacionadas ao comportamento de um profissional no trabalho, como capacidade de comunicação, lidar com as emoções nas diferentes situações. A gente vai falar sobre esse assunto com a psicóloga que é especialista em recrutamento e seleção, que é a Michele Borba Varmelin. Michele, seja muito bem-vinda, um assunto muito importante. Boa tarde para você. Boa tarde, Maria, tudo bem? Michele, então vamos lá, explicar, né, soft skills. O que isso quer dizer? Primeiro vamos traduzir para quem está em casa para explicar certinho. Bom, as soft skills, elas acabam sendo as nossas habilidades, todas as nossas aptidões vinculadas ao lado emocional, né? Então, toda aquela habilidade que a gente tem da área emocional, enfim, tudo aquilo que vai que vai vir através do nosso comportamento, tá? Então, resumindo, é a forma como a gente se comporta, seja no nosso lado social, enfim, na nossa família e aí no ambiente de trabalho, isso vai se refletir. E aí é tudo aquilo que a gente não consegue colocar no nosso currículo, né? Porque é fora... muito subjetivo tudo isso. Isso, ela é fora as nossas experiências profissionais, as habilidades técnicas. Então, aquilo que eu trago para o ambiente de trabalho, que eu não consigo comprovar com um curso, com uma certificação específica, com uma experiência profissional, ela vai estar no âmbito da nossa soft skill. Que bacana. Dá pra gente listar algumas dessas habilidades para quem está em casa, para entender bem? Sim, hoje a gente trabalha muito no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, soft skills vinculadas à capacidade de organização, à capacidade de planejamento, como as coisas estão mudando muito rápido no ambiente de trabalho, cada vez mais a capacidade de adaptação, a flexibilidade, são soft skills que estão muito em pauta e que as lideranças estão procurando trabalhar muito nos colaboradores. Houve um tempo em que isso não era levado tanto em conta, né? Se falava muito das hard skills, que é a pessoa ser boa na técnica ali, no trabalho mesmo, manual, enfim, que pode ser mensurado, né? Diferente dessas soft skills. Agora, hoje em dia, as empresas já estão levando muito em conta essas habilidades comportamentais, né? Anteriormente, a gente levava muito em conta as informações que vinham no currículo profissional do candidato. É claro que essas skills continuam sendo muito importantes para que o profissional consiga desenvolver as habilidades dentro do ambiente de trabalho, mas cada vez mais a gente vem entendendo no ambiente corporativo que as habilidades comportamentais, elas são muito importantes e elas fazem toda a diferença para que o profissional alcance os resultados que são importantes dentro daquele time. E aí, de acordo com o time, eu vou precisar de capacidades e habilidades comportamentais diferentes. Então, por isso que hoje a gente leva muito em conta dentro do processo seletivo o ambiente de trabalho, o momento daquele time, o momento da organização, para entender que tipo de soft skill e que tipo de habilidade esse profissional precisa ter. Até agora me surgiu uma dúvida enquanto você falava. Como é que vocês avaliam? Porque isso daí você vai ver muito no dia a dia da pessoa numa entrevista de emprego. Como é que você vai avaliar se a pessoa é boa, por exemplo, na hora de resolver uma situação ou se ela sabe trabalhar em equipe? Sim, e aí é por isso que o processo seletivo ele não pode envolver só uma etapa, né, Maria? Boa. Então, a gente não está falando de avaliar um profissional somente na entrevista. Cada etapa que você participa, essas habilidades elas vão estar sendo analisadas. Você já está sendo avaliada ali. Total. Então, assim, a forma como você encaminha o seu currículo, a forma como ele vem apresentado, a sua interação
Então, hoje acontece muita interação com os líderes e com os recrutadores através do WhatsApp, mais do que o e-mail. Então, é super importante estar ligado com isso, porque nesse momento, essas skills elas vão estar sendo analisadas. No momento da entrevista, você vai contar a sua história profissional e, através da sua história, a gente vai interpretar essas habilidades, mas nas pequenas etapas do processo, as soft skills elas ficam mais evidentes do que as hard skills. E tem até as fotos das redes sociais, tem tudo isso que mostra um pouquinho do comportamento da pessoa também, né? Sim, e em alguns casos é importante que o profissional esteja atento mesmo no seu perfil, no perfil do LinkedIn, ali. O que você posta, as coisas que você fala é sempre muito importante. As redes profissionais hoje, elas vão refletir muito, então é importante de a gente estar atento. Tem que cuidar muito com o que sai postando por aí também, né, Michele? Agora, rapidinho pra gente encerrar esse bate-papo sobre as soft skills, eu gostaria que você falasse como desenvolver isso. Porque pode ter gente em casa falando, poxa, esse é meu ponto fraco, eu não consigo trabalhar em equipe, eu trabalho melhor sozinho, né? Mas dependendo daquela vaga, ela precisa lidar com outras pessoas, ter esse controle emocional. Como desenvolver isso? A soft skill, ela precisa de um trabalho diário, eu diria, assim, né? Que é diferente da hard skill, que você vai fazer um curso técnico e você vai aplicar na prática, no seu cotidiano. A soft skill, ela depende muito de você conseguir aplicá-la e de forma intencional no seu dia a dia. Então, por exemplo, a capacidade de organização, que a gente fala tanto, ou a própria habilidade comportamental de relacionamento, que a gente fala tanto no ambiente organizacional. Se a capacidade de organização não é o meu forte, não é o meu traço forte, de que forma eu desenvolvo ela? Então, diariamente eu posso planejar desafios do dia que envolvam organização. Então, antes de sair, eu vou arrumar o meu quarto, eu vou organizar a minha agenda do dia, eu vou planejar as atividades que eu quero fazer hoje, os meus objetivos ao longo da semana, o meu objetivo do mês. E aí isso vai se tornando algo diário para você e vai sendo um hábito. E aí depois que isso vira um hábito, fica muito mais fácil que essa skill você consiga estar desenvolvendo, não só na sua vida pessoal, mas também profissional. Aquele profissional que sempre chega com a cara amarrada, também não custa dar um bom dia, uma boa tarde, conversar um pouquinho com um amigo, com um colega, né? Saber como é que foi o final de semana. Isso tudo também faz parte do trabalho, né? Faz parte do trabalho. A gente está falando de sociedade, né? Então, quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente está num ambiente social. Então, as mesmas habilidades que eu preciso ter com os meus amigos, dentro da minha casa, ela vai acontecer também no ambiente de trabalho. Pode ser, talvez, um esforço para quem é mais introspectivo, dar um bom dia ou se relacionar com os colegas. Mas é importante que você se force mesmo a dar um bom dia, a cumprimentar, a talvez ir na mesa de alguém. E isso vai se tornando um hábito e cada vez mais natural para você. Mais natural. Muito bom, Michele, psicóloga, especialista em seleção e recrutamento. Muito obrigada pela sua participação aqui, por falar das soft skills no SCC Meio Dia. Eu que agradeço, Maria. Obrigada. Agora a gente vai seguir. Fernando Machado está chegando com outras informações aqui no jornal. É contigo, Fernando. Bora, Maria. Hoje acabaram as inscrições para o curso de pré-vestibular da UDESC. Esse curso é de graça e vai te ajudar a estudar as matérias que fazem parte dos vestibulares. A Giovana Pacheco está chegando comigo e vai explicar todas as novidades para você que quer participar. Ó, que grande oportunidade. Giovana Pacheco, é contigo, Giovana. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Acaba hoje, então ainda dá tempo de se inscrever, porque é de graça e também aberto para quem quiser participar. Não tem muito critério em relação a isso. Basta querer e fazer aí um vestibular para entrar na universidade. Então, a primeira fase de inscrição é só preencher o formulário que está no site integrar.libertar.org, e isso tudo às 11h59 de hoje. Então, dá para se organizar para participar. Depois disso, como as vagas são limitadas, no dia 3 de agosto sai o resultado de quem foi selecionado para fazer uma entrevista, uma breve entrevista para poder ser selecionado. E aí, entre os dias 5 e 9 de agosto, tem essa entrevista. No dia 11 sai já o resultado e olha só, na segunda-feira, que já é no dia 12 de agosto, você já começa a semana no pique total para se preparar para o vestibular, porque as aulas começam no período noturno, das 7 horas da noite até as 10 horas da noite, então é bastante tempo aí para você se preparar.
Vale a gente reforçar que esse curso ele é oferecido pela UDESC, mas não é uma preparação apenas para o vestibular da UDESC, e sim para todos os vestibulares que você quer prestar, porque vai estudar todas as matérias que caem nos vestibulares. Por aqui são essas as informações e eu volto com você aí no estúdio. Muito bom, obrigado, Gi. Depois do intervalo, você confere as regras para as eleições 2024. O TRE apresentou aos jornalistas agora pela manhã. Fique esperto. Tem ainda o esporte com a Dominique Cabral. É depois do intervalo, segura aí. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta terça-feira e a gente vai direto para a previsão do tempo. Hoje nós seguimos com chance de chuva fraca, chuviscos a qualquer hora do dia aqui em Santa Catarina, principalmente do centro do nosso mapa até a região do nosso litoral, a porção leste. Já no lado oeste de Santa Catarina, a gente tem o sol predominando ao longo do dia, claro, ainda entre algumas nuvens. As temperaturas continuam mais baixas, então friozinho nas primeiras horas do dia e também à noite. E as máximas agora à tarde sobem um pouco, mas ainda assim não passam dos 20 graus. Região sul do nosso estado com 17 graus de máxima, na Grande Florianópolis e no norte 16, no Vale a máxima é de 14, assim como no Planalto Norte. Região serrana, como sempre, é mais gelada, máxima de 13 graus e mínima de 3, então à noite e de manhã 3 graus, muito frio por lá. Meio oeste tem 17 nos termômetros, oeste 19 de máxima e extremo oeste 20 graus de máxima nessa terça. E amanhã, quarta-feira, o tempo começa a melhorar em algumas regiões aqui do nosso estado. No Grande Oeste, no Planalto Sul e no Litoral Sul, o dia deve ficar ensolarado com a presença de poucas nuvens. Nas outras áreas de Santa Catarina, o tempo fica mais fechado nessa quarta-feira, mas podemos sim ter alguns momentos de sol. E sobre as temperaturas, elas sobem um pouco no sul e no oeste. Vamos por partes. Em Lages, ainda muito frio amanhã, mínima de 7 e máxima de 14. Máxima de 14 também em Joinville, região norte. Em Blumenau, mínima de 13 e máxima de 17 graus. Floripa amanhã chega a 18. No sul do estado esquenta um pouquinho mais. Região de Criciúma, a mínima é de 10 e a máxima é de 23 amanhã. E Chapecó, com solzão ao longo de todo o dia, uma quarta-feira ensolarada, máxima de 23 graus na região oeste do nosso estado. Previsão do tempo para vocês agora, vamos de esporte. Dominique, hoje a gente já fez ali um bate-bola sobre as Olimpíadas, mas a gente vai continuar falando sobre isso, né? O povo hoje vai cansar de mim, hein? A gente falou agora há pouco que foi adiado o surf por causa das condições para a competição. E teve outra modalidade que foi adiada nessa terça-feira, que foi a prova de triatlon. O motivo? Ainda existe a presença de coliformes fecais na água. A qualidade da água do Rio Sena está abaixo do mínimo recomendável. O motivo e a possível solução estão ambos no céu deste país. A chuva forte sobrecarregou o sistema de esgoto e aumentou o nível de sujeira. Em algumas medições, o índice estava até 10 vezes superior ao recomendado. A previsão do tempo é para céu claro e sol brilhando, disse o diretor-geral dos Jogos, Etienne Toboy, certo de que o sol vai salvar Paris de um vexame. Desde domingo, a cidade está mesmo ensolarada, mas não é fácil convencer as pessoas. Você nadaria? Não, não fiz. Hoje não, me disse o polonês Wojciech, nem o francês Vivian. Não creio. Não. A espanhola Blanca, que é triatleta, também não se arriscaria. Há quem toparia, mas cheio de dúvidas. Eu me atrevo, pero se me pagam, eu faria. Depois as consequências... O Brasil compete no triatlo com 4 atletas: Miguel Hidalgo, Manuel Messias, Vitória Lopes e Jennifer Arnold. Tudo se espera para que a competição aconteça e os atletas brasileiros estão prontos. Estão na melhor forma da vida deles e vão lutar com tudo o que têm para um bom resultado. Se o Sena estiver muito sujo, a prova pode virar um duatlo, sem natação e apenas com corrida e ciclismo, o que definitivamente
não estava nos planos dos franceses. Então o triatlon pode virar ali uma prova de corrida e bicicleta, a gente continua acompanhando. Então vamos relembrar as modalidades que o Brasil ainda disputa nessa terça-feira. Daqui a pouquinho tem ginástica artística. Hoje acontece a final por equipes do Brasil, que vem muito forte com um timaço composto por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lohane Oliveira. E ainda hoje a gente tem handebol feminino, Brasil pega a França, anfitriã. E ainda tem basquete. Os nossos meninos jogam com a equipe da Alemanha. Tá aí pra vocês conseguem ver ali em cima ainda o quadro de medalhas. Por enquanto é só 3, mas a gente fica na expectativa que esse número suba e muito. E olha, agora a gente muda de assunto, sai um pouquinho das Olimpíadas e vai falar de Série B, porque hoje tem Avaí em campo. A equipe pega o Botafogo de São Paulo às 9 horas da noite pela 18ª rodada da competição. Então, bora ver como chega o Leão para essa partida. Atualmente, o Avaí está na 11ª posição com 24 pontos, 5 a menos do Vila Nova, primeiro time dentro do G4. O novo líder do campeonato é o Santos. A última vitória do Leão da Ilha aconteceu no dia 14 de junho, inclusive foi na ressacada, 3-2 contra o Guarani. O lateral Marcos Vinícius falou da importância dos 3 pontos diante do torcedor. Da importância dentro da nossa casa, né? Estamos devendo aqui dentro. Alguns resultados que não gostamos aqui dentro, então é retomar o quanto antes, né? E usar a força da nossa torcida também a favor desse resultado aí que a gente pode trazer amanhã. E para essa missão, Judson e Gustavo Vilar, que estavam suspensos, retornaram ao time titular. Por outro lado, William Maranhão tomou o 3º amarelo e está fora da partida. Zé Ricardo deve ser o substituto. A gente continua acompanhando aí a Série B. E hoje também tem Copa do Brasil, o primeiro jogo das oitavas de final. São Paulo joga com Goiás às 8 horas da noite e o Botafogo pega o Bahia, 9h30 da noite. E olha, vamos falar a verdade. Quem não gosta de beber aquela cervejinha durante uma partida de futebol? Mas agora o torcedor vai ter que ficar atento. Isso porque uma nova lei alterou a regra para o consumo de cerveja nos estádios de Santa Catarina. Por isso, vou chamar agora o PC, que vai trazer agora tudo pra gente. PC, como é que faz agora para beber uma cervejinha no estádio? Boa tarde para você. Boa tarde, Dominique Cabral. Boa tarde a todos. Olha, sancionada pelo governador, publicada no Diário Oficial, a nova lei já está valendo, as novas regras já estão em vigor. E a gente explica aqui no SCC Sport Sim o que mudou. De acordo com o autor da proposta, garantir a segurança e a presença das famílias nos estádios de Santa Catarina são os objetivos das mudanças. Mas, afinal, o que mudou na prática? A nova lei autoriza agora os clubes de Santa Catarina a vender mais cedo bebida alcoólica nos estádios. A lei autoriza a venda e o consumo de álcool dentro dos estádios até 2 horas antes do início das partidas. Antes, a lei de 2018 tinha uma restrição maior, Dominique. Só era permitida a venda de bebida alcoólica dentro do estádio meia hora antes de cada partida. E o que se viu, então, na época, desde 2018 até agora, segundo as autoridades, o que se viu? Tinha torcedor, Dominique Cabral, que enfiava o pé na jaca bem mais cedo antes de entrar no estádio. Cometia excessos ali na concentração, no entorno do estádio. Tá ligado? Pois é, enfiava o pé na jaca e aí, na hora de entrar no estádio, já entrava mais para lá do que para cá. E aí o risco de confusão, de briga, de violência era maior, segundo os especialistas. E aí, o autor da proposta, do projeto de lei, deputado Napoleão Bernardes, que é daqui, da capital nacional da cerveja, apresentou o projeto de lei e ele explica aqui no SCC Meio-Dia. Bom dia, PC. Bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal do SCC. Obrigado pela oportunidade. Essa iniciativa partiu da própria federação dos clubes e dos clubes catarinenses, ao se constatar e ao se perceber que, na verdade, o tiro saiu pela culatra. Quando se restringiu, quando se limitou, quando se proibiu a venda da cerveja nos estádios, o que aconteceu na prática? Algumas poucas pessoas, da baderna, da algazarra, fazem os tais esquentas nos arredores dos estádios. E aí não tem controle nenhum. E aí, bebida destilada, os esquentas,
E aí muita gente chegava já embriagada nos estádios e aí vinham as confusões e os tumultos. Então, no sentido de defender a volta da família aos estádios, de ter mais segurança nos estádios, é que se buscou essa alternativa de voltar a permitir a venda da cervejinha. A pessoa chega lá antes, toma sua cervejinha tranquila, aqueles que são adeptos disso, e com isso se evita lá o que estava acontecendo, as badernas do lado de fora. Então é mais segurança dentro dos estádios, porque dentro dos estádios é um ambiente mais controlado, mais seguro. Esse é o propósito, essa iniciativa. Esse é o deputado estadual Napoleão Bernardes, aqui de Blumenau. E a gente precisa explicar também que o projeto de lei incentiva a venda de cervejas artesanais, um estímulo para as cervejarias do estado de Santa Catarina, um incentivo para as cervejarias de Santa Catarina. E um outro detalhe, Dominique, a preocupação é com a violência, com a segurança das torcidas, das famílias nos estádios de Santa Catarina. Mas a venda de bebida alcoólica no entorno dos estádios segue autorizada. Dominique. Valeu, PC, bem-vindo de volta aí no SCC Esporte. Aí, agora os estádios vão poder vender as bebidas alcoólicas com até 2 horas de antecedência. Tinha que ser de Blumenau a pessoa que fez essa proposta, hein, Maria? Tinha que ser, né? Da cidade, do shopping. Coisa linda. Coisa boa. Dominique, obrigada por hoje. Até amanhã eu tô de volta e não tá na hora também atualizando tudo sobre Olimpíadas. Combinado, então. Até lá. Tchau, tchau. Fernando, agora a gente segue com outras informações. Vamos lá, dona Maria Esther. Atenção, porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina... outubro agora você já sabe, né? Outubro vão ter as eleições. O que acontece? A Justiça Eleitoral Catarinense chamou o jornalista para apresentar as regras. Os jornalistas estiveram lá. Vamos entender as informações mais relevantes com relação às eleições deste ano. Por isso está comigo aqui no estúdio o Kaique Guede, que participou dessa entrevista coletiva, ouviu todas as informações e vai contar pra gente agora, né, Kaique? Aqui na tela do nosso meio-dia, quais são os detalhes da eleição 2024. Bom dia, Kaique. Exatamente, Fernando. Muito bom dia a você, todos que assistem o SCC Meio-Dia. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, portanto, ele se reuniu com vários representantes da imprensa catarinense. Além dessas regras para todo o período eleitoral, ele trouxe muitos números. Em Santa Catarina, por exemplo, nós temos 295 municípios. Então, se você talvez ainda não saiba, acontece uma eleição em cada uma das cidades do estado. Todas elas têm eleição e isso espalhado por 100 zonas eleitorais em todo o estado de Santa Catarina. 5.640.000, aproximadamente 5.640.000 eleitores estão aptos a votar em Santa Catarina. E até este momento, o Tribunal Regional Eleitoral, ele diz que, e até este momento, melhor dizendo, 12 candidatos a prefeito e outros 12 candidatos a vice já foram inscritos. Isso além de outros 408 ao cargo de vereador. Então, nós temos aí já muitos números começando a aparecer. O TRE, ele estima aproximadamente 25.000 candidatos no total por toda Santa Catarina. E quem presidiu, quem abriu os trabalhos na mesa do TRE agora há pouco, hoje de manhã, foi a presidente Maria do Rocio Luz Santa Rita. Ela que é a primeira mulher a presidir um pleito eleitoral, ou seja, a conduzir todo o processo relacionado às eleições em Santa Catarina. Por isso, ela reforçou e destacou a importância do papel das mulheres na política, seja enquanto candidata e seja enquanto pessoas que vão às urnas. Só que uma outra pontuação, um outro destaque do TRE foi com relação a uma preocupação que existe relacionada à inteligência artificial, fake news e também a todo o papel das redes sociais durante as eleições. Vamos conferir o que disse a presidente no que tange ao papel, a importância da imprensa para que o processo ele aconteça de forma verdadeira. A imprensa é uma aliada, uma grande aliada da Justiça Eleitoral para informar o eleitor, o candidatos, a sociedade em geral, né? É a nossa forma de divulgar o trabalho que fazemos aqui com transparência
e com uma informação fidedigna, correta e eficaz. Muitos servidores, sendo 100 juízes eleitorais, já estão trabalhando há muito tempo para que haja um processo tranquilo e tudo aconteça dentro da normalidade. Quem também falou foi o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que também é o coordenador geral do órgão, e ele falou sobre os esforços que estão sendo feitos para isso. Já vem desde o ano passado, cada eleição não começa no seu cronograma normal para o TRE, principalmente Santa Catarina, que se prepara sempre com inovações. Então, o processo já começou o ano passado e a coletividade, a sociedade, os eleitores, os candidatos, os partidos, enfim, os dirigentes, podem estar certos que nós vamos estar bem preparados para fazermos uma eleição segura, transparente, acho. Claro que existe esta preocupação no que tange à tecnologia, mas esta tecnologia também vai ser usada a favor do Tribunal Regional Eleitoral para garantir uma segurança e também otimizar processos durante as eleições. O diretor-geral do TRSC, Gonçalo Ribeiro, ele reforçou a segurança de tudo que é relacionado a essa parte tecnológica, as urnas eletrônicas, por exemplo, e, claro, pediu a participação popular diante deste ambiente seguro. O processo eleitoral, ele tem muitas camadas para garantir que o voto recebido é o voto computado. E o que o eleitor tem que ter ciência é o seguinte: todo voto conta, voto não tem idade, e alguém será eleito. Então, se ele pode ajudar na escolha, muito melhor. Mais detalhes no Tá Na Hora Santa Catarina, daqui a pouquinho, a partir das 6h30 da tarde, com uma reportagem completa. Fernando? Muito obrigado, Kaique. Parabéns pelo trabalho, esteve no TRE. Responsabilidade nas eleições 2024. Maria? Agora a gente vai falar de um projeto que está sendo elaborado para alavancar o desenvolvimento da cidade de Lages, na Serra Catarinense. Entidades empresariais da cidade lançam hoje o Pacto pela Aceleração Territorial. Então é para lá que a gente vai ao vivo com a Shaina para saber que ações estão sendo feitas para melhorar cada vez mais a vida de quem vive aí na cidade. Shaina, conta pra gente. Oi, Maria Esther, é isso mesmo, viu? É acelerar cada vez mais, né, o desenvolvimento da cidade de Lages. E aí várias ações estão sendo feitas e planejadas para que as pessoas vivam cada vez melhor aqui na cidade. Então, esse é o Pacto da Aceleração Territorial, que vai ser lançado hoje a partir das 7 horas da noite no Centro Serra, no Centro de Convenções aqui da cidade. Mas quem vai explicar melhor para a gente sobre o projeto, sobre o pacto e tudo que vai ser apresentado hoje à noite é o Fabiano Ventura, que é o coordenador do Pacto de Aceleração. Fabiano, o que vai ser apresentado para a sociedade, né? É um projeto do Fórum das Entidades Empresariais, mas que envolve a sociedade como um todo, né? Bom dia. Bom dia, Shaina. O Pacto, na verdade, ele é uma iniciativa do Fórum das Entidades, tá? Representando a sociedade civil, né? E hoje a gente está fazendo esse chamamento para que, de fato, toda a sociedade venha participar, tomar conhecimento. O que vai ser divulgado hoje é o resultado do trabalho de uma consultoria internacional que foi contratada e que ouviu mais de 200 cidadãos lagianos aí a respeito da sua visão de futuro, de quais são os macro desafios de Lages, quais são as missões de Lages para os próximos anos, e tudo isso vai fazer parte de um documento que a gente quer que a sociedade venha conosco, né, abraçar essa causa e ajudar a fazer com que isso aconteça nos próximos anos. Pois é, e aí o que vocês identificaram nesses workshops que foram feitos, né? Ouvindo a sociedade, o que foi identificado que Lages precisa melhorar e os desafios que a cidade precisa enfrentar e as ações que serão feitas? Lages hoje é uma cidade que já tem quase seus 200 mil habitantes, tem vários nós para serem desatados, como várias cidades têm, né? Então o trabalho do Pacto foi justamente identificar isso. A gente não quer dar grandes spoilers justamente para o pessoal ir lá, mas eu tenho certeza que qualquer cidadão lagiano e da Serra Catarinense que pense assim, eu acho que isto é um desafio para ser resolvido, certamente vai estar contemplado lá entre esses 7 macro desafios que vão ser apresentados. Então faz o convite para o pessoal participar hoje à noite. Pessoal, então é hoje às 19 horas no Centro Serra, então a gente espera lá reunir o máximo de pessoas que amam a Lages, que amam a Serra Catarinense, para que a gente possa começar um novo ciclo de prosperidade na nossa região serrana.
Fabiano, obrigada pelas informações. Então é isso, a sociedade está convocada, né, a população de Lages, para participar então desse pacto pela aceleração territorial que vai acontecer hoje lá no Centro Serra. Todo mundo convidado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina, pelas informações. Agora a gente tem um rápido intervalo aqui no SCC Meio-Dia e a gente vai com imagens de Garopaba, 18 graus neste momento. Até já. De volta com o nosso meio-dia, agora um caso envolvendo um pai de santo, um conselheiro espiritual lá no sul do estado, Criciúma. Esse homem fingia ser pai de santo para abusar sexualmente das fiéis. Foi preso. 9 mulheres denunciaram. As informações com Michael Marinho. Olá a todos que assistem ao SCC Meio-Dia. Exatamente, esse líder religioso acabou sendo preso no início dessa segunda-feira, início da tarde, aqui em Criciúma, aí por atos sexuais contra pelo menos 9 pessoas, 9 mulheres. Para entender melhor a respeito desse caso, eu estou aqui com o delegado Fernando Possamay, que vai falar melhor a respeito desse caso. Delegado, como iniciou as investigações contra esse pai de santo aqui no município de Criciúma, que acabou tendo então a prisão ontem aqui em Criciúma? A investigação iniciou a partir do momento que as vítimas, algumas vítimas acabaram registrando ocorrência policial, boletins de ocorrência, e foram feitas as colheitas dessas declarações. E à medida que nós fomos colhendo as declarações das vítimas, elas indicavam outras vítimas, também vítimas de abusos sexuais praticados por este líder religioso, pai de santo, Ramírez, aqui na cidade de Criciúma. E que, em face a essas informações iniciais, foram colhidas 9 testemunhas, ou 9 vítimas, melhor dizendo, deste autor, além de uma adolescente, ao qual essa adolescente a gente já pediu depoimento especial. Na prática, como é que acontecia de fato esses atos? Como é que ele praticava o crime na prática, delegado? Isso, praticamente ele utilizava a religião, no caso era Umbanda nesse primeiro momento, e ele era o pai de santo dessa religião ali no bairro Vila São José. E o que ele praticava? As vítimas compareciam nessas sessões. E tem sessões individuais que são praticados, alguns rituais específicos, banhos, são os banhos de descarrego. E ele acabava praticando atos de importunação sexual. Tipo, ele encostava nas mulheres durante os banhos, praticava atos libidinosos com as mulheres durante os banhos, segundo os relatos das vítimas. Nas sessões particulares, em sala específica lá no terreiro, ele também, no momento de aconselhamento, ele acabava encostando nas mulheres, tocando no corpo das mulheres, e tudo disso constrangendo ela, Essa situação desses atos libidinosos mediante fraude é considerado um crime, com pena aí de 2 até 6 anos de prisão, E não só isso, Também algumas vítimas falaram as situações de estupro, Ou seja, praticou crime sem qualquer consentimento, O ato sexual, em face das vítimas sem o consentimento delas. Delegado, agora ele deve permanecer preso, como é que fica a situação dele? E pode ser que tenha até, inclusive, mais vítimas também? Sim, ele foi decretada a prisão preventiva, ontem foi realizada o cumprimento do mandado, ele já foi encaminhado ao presídio, na data de hoje, por volta das 15h30, terá audiência de custódia. Com certeza ele permanecerá preso, porque são várias vítimas, E com certeza, se existirem outras vítimas, venham registrar a ocorrência de forma sigilosa, a DPCAM está presente, para fazer esse atendimento, e será encaminhado de forma sigilosa esses novos depoimentos nos autos desse procedimento para responsabilidade do autor. Certo, delegado, obrigado pelas informações. Está aí mais um excelente trabalho então da Polícia Civil aqui em Criciúma. Está aí a prisão do líder religioso no início dessa segunda-feira, um pai de santo aqui na cidade. Eu volto ao estúdio. Muito obrigado, Maicon. Maria, equipe, valeu a parceria de hoje. A gente se vê amanhã, 11h15. Cuide-se. Até lá. Até amanhã, Fernando, e a gente segue com A Tarde é Nossa. Vamos lá.